E se o STF ampliasse uma lei para proteger as mulheres, mas acabam criando situações que deixam todo mundo mais inseguro? E sim, isso já está acontecendo. OAB defende, no STF, ampliação da Lei Maria da Penha para além do ambiente doméstico. Escutem o que estou falando. Em breve, todos os homens que você conhece terão uma medida protetiva, inclusive aqueles que não namoram, que não são casados e que evitam mulheres a qualquer custo. Só para vocês terem um pingo de noção o que pode acontecer com essa ampliação toda dessa lei, se uma pessoa tentar ajudar uma mulher em uma situação complicada, ele pode ser acusado dentro de uma lei criada justamente para proteger as mulheres. Imagina você tá na rua andando de boa, vê um casal e o homem está a agredir uma mulher. Aí você toma coragem, toma iniciativa e vai lá, separa, briga, segura o cara e no final quem acaba sendo enquadrado na Lei Maria da Penha é você. Pois é, parece loucura, mas está se tornando realidade. O STF está discutindo uma ampliação da Lei Maria da Penha. E não é aquela coisa simples de vai proteger mais as mulheres. Pelo contrário, tem muitas pessoas, advogados, pessoas que entendem de lei, mostrando que tem um lado B, que quase ninguém está falando. E se isso não for bem elaborado, não for bem detalhado, eles podem criar um efeito dominó que, no fim das contas, até prejudica quem a lei jurou proteger. E fora ainda, antes dessa ampliação, já estava tendo um movimento, principalmente dos homens, daquela famosa tropa da omissão, que basicamente é se não for sua mãe, sua esposa, sua filha, uma amiga sua, uma conhecida, você não intervém. Você apenas faz a sua parte como cidadão, liga pra polícia e eles vão resolver o problema, mas você se dá a cara a tapa a se colocar como paladino da justiça ao Cavaleiro Branco, não vai acontecer. Agora imagina a ampliação dessa Lei Maria da Penha, que eu vou discorrer no decorrer do vídeo, então fica até o final, que praticamente qualquer interação para, entre aspas, proteger as mulheres, não vai ter iniciativa nenhuma dos homens. Essa ampliação da lei, querendo ou não, pode fazer com que o herói, entre aspas, vire literalmente o vilão da história. É aquele famoso ditado, tentou ajudar e se lascou. Se isso for para frente, uma mulher com quem você nunca teve qualquer relação poderá pedir uma medida protetiva contra você. Eu vou descer para sair do prédio e o meu porteiro estará com uma tornozeleira eletrônica, porque alguma moradora pediu medida protetiva. Eu vou sair para comprar pão e o padeiro terá uma medida protetiva, porque uma cliente pediu. Um jornalista que criticou uma mulher receberá uma medida protetiva. Na verdade, em breve, até mesmo eu, que sou mulher, vou receber uma medida protetiva. Mas antes de dar minha opinião, não se esqueça do seu like, que é muito importante, faz uma diferença enorme, de comentar aqui no vídeo a respeito do tema ou qualquer coisa aleatória que ajuda muito no engajamento. E se vocês fizerem isso, eu vou curtir seus comentários. Bom, deixando claro aqui que eu não sou contra nenhuma lei que proteja as mulheres, pelo contrário, eu sou a favor que tenham essas leis. Porém, o vídeo de hoje eu vou trazer um ar a mais, que foi também uma sugestão de um inscrito, sobre esse tema, a ampliação da Lei Maria da Penha, fora do contexto conjugal ou familiar, vai ser enquadrado na Lei da Maria da Penha. E você já sabe como essa lei é tão severa nessas situações. É que nem eu citei o exemplo lá no começo do vídeo para vocês. Se porventura acontecer uma briga de casal e você estiver no meio em público e você tenta separar ou conter o agressor, mas a mulher, a companheira dele, entende a sua intervenção como uma coisa mais agressiva toda, pela ampliação da Lei Maria da Penha, você poderia ser enquadrado nessa lei, mesmo sem nenhuma relação conjugal íntima com ela. Pois veja bem, atualmente a Lei Maria da Penha só protege a mulher quando a gay tem um relacionamento íntimo com ela. O marido, o namorado, o ex, o pai, irmão, enfim, alguém que tem ou já teve algum vínculo familiar ou amoroso com essa mulher, certo? Tá entendendo? A lei objetificamente foi criada para o ambiente doméstico, para aquela situação onde a mulher está vulnerável dentro de casa, dependendo do cara economicamente ou psicologicamente. Só que aí o Supremo, na famosa canetada, resolveu revisar essa parada bem minuciosamente. Eles estão discutindo e até já estão votando uma nova interpretação. A ideia é o seguinte, basicamente. Se a acontecer por uma questão de gênero, ou seja, só porque a vítima é mulher, independentemente de quem seja o agressor, a Maria da Penha vai poder ser aplicada do mesmo jeito. E isso inclui uma briga de vizinho. Seu vizinho falou com você de um jeito que você interpretou uma forma agressiva por causa, sei lá, do seu cachorro que tá latindo ou pelo seu som alto que você coloca na noite e tal. Se essa ampliação entrar em vigor, já era pra ele, porque simplesmente você interpretou, a mulher interpretou como uma suposta ameaça.
só porque ele falou de um jeito que ela interpretou de uma maneira agressiva. E também a questão no trabalho, briga de trânsito que acontece no dia a dia, sei lá, uma discussão aí, a mulher fecha o cara, tem algum desencontro no meio do trânsito, o cara pode falar uma palavra que para ela pode soar meio ofensivo, ela pode colocar ele na Lei Maria da Penha, enquadrar ele na Lei Maria da Penha. E como você já sabe, quando é enquadrado na Lei Maria da Penha, as medidas protetivas são mais rápidas, a pena é mais dura, é mais severa. E que eles argumentam é que esse objetivo, em tese, é para proteger a mulher em qualquer lugar. Só que o problema e a repercussão que está tendo sobre essa nova ampliação é que na prática vai acontecer uma mudança radical. E aí que entra o elefante na sala que ninguém quer falar. Porque vai ter vários efeitos colaterais disso tudo. É um cenário que basicamente as mulheres de hoje já estão reclamando que acontece. Um homem ou até mesmo uma mulher que está andando na rua vê um casal brigando feio e aí ninguém mais intervém para resolver a situação. E com essa nova ampliação, é aí que não vai acontecer mesmo. Porque se o cara visivelmente está alterado, né, empurra a mulher e ela cai, né, tentando separar a briga e tal, e acontece uma situação assim, você que tem dois neurônios funcionando, ao contrário de muito marmanja aí por aí pensa, pô, eu vou aí separar, eu vou ser o herói da história dela, vou ser o paladino da justiça, o cavaleiro branco. Aí esse cara chega, segura o cara, tenta acalmar os ânimos, só que a mulher, na confusão, naquela adrenalina toda, pode simplesmente achar que você tá agredindo ela, ou pior, ela pode querer proteger o namorado de você, agora o agressor dessa história, e falar que também você bateu nela, apontando o dedo exclusivamente para você. Ainda mais hoje com o celular na mão, é a sua palavra contra a dela, e testemunhas, querendo ou não, vão ficar a favor dela. E no modelo atual da Lei Maria da Penha, não se aplicaria contra você, contra essa pessoa que tentou intervir nessa situação, pois você não tem relação íntima com ela, conjugal, enfim. Você responde por outra lei, como lesão corporal. Com essa ampliação toda que tá tendo discussão no STF, basta a mulher se sentir vítima de violência de gênero, você, um homem, usou força física, independentemente da intenção. Já era, meu filho, vai em cana. Você pode ser enquadrado como agressor pela Lei Maria da Penha. Isso significa inquérito policial, medida protetiva contra você, indenização para ela e a mancha de agressor doméstico na sua ficha. É ou não uma insanidade isso que pode acontecer no futuro não tão próximo assim? E olha, o pior disso tudo nem é a possibilidade da falsa acusação, que já é algo grave, que eu posso até fazer um vídeo a respeito, que tem várias advogadas que estão querendo uma nova lei de falsa acusação seja mais dura, mais retroativa, de punição para essas mulheres que fazem falsa acusação, porque já está tendo um aumento muito grande de denúncias de agressão, de falsa acusação, e as mulheres estão saindo sem nenhuma punidade à altura do qual poderia acontecer com o homem. E um gancho que já está acontecendo, que todo mundo notou, principalmente entre os homens, um desestímulo social. Quantas pessoas hoje, você pode até notar aí, vão pensar 2, 3 vezes antes de ajudar uma mulher na rua agora? Quantos vão só pegar o celular e filmar, porque tem medo de serem processados? Agora você imagina com essa ampliação dessa lei, entende? Uma lei que deveria ser um escudo vira uma armadilha para quem tem boa índole. E o segundo ponto que eu posso colocar aqui em discussão é que a estrutura da Lei Maria da Penha, se vocês pararem um pouco para ver, parar um pouco para analisar, já é especializada. Tem juizados especiais, tem equipes psicossociais, tem uma pauta logística até montada para atender casos de violência domésticas, que normalmente são aqueles casos cíclicos de reincidência, de ameaça, de levar de raça pra cima, que vocês conhecem. Mas aí pensa comigo, se você jogar na roda qualquer briguinha de gênero na justiça, o que vai acontecer? O sistema vai colapsar. Vai interpedir processos assim, vizinha que se xingou, colega de trabalho que discutiu por causa de uma caneta, gente que foi ignorada no elevador, e hoje ainda, né, não totalizando as mulheres, longe disso, mas a gente vê casos assim acontecendo, cara. Uma simples abordagem de um homem, até mesmo uma mulher, por outra mulher, já é motivo dela acusar ele, falar que ele tá assediando ela, que ele tá sendo invasivo. Uma aproximação de um homem para uma mulher, ela pode considerar na cabeça dela algo misógino, uma fala de um homem, uma piada, uma simples palavra já pode ser colocado com várias coisas. Agora imagina se for aprovada essa ampliação da Maria da Penha. Meu amigo, o sistema simplesmente vai colapsar. E aí elas vão cair a ficha, porque quando a mulher que realmente precisa de ajuda aparecer, aquela que, né, realmente tem, né, a pânico
casa dentro de casa, que corre o risco de ser levado de arrastar pra cima, o que vai acontecer? Ela vai ficar numa fila de espera gigantesca, enquanto os juízes estão ocupados decidindo se o vizinho, se o cara que abordou uma mulher numa festa, qualquer coisa assim, que falou alguma coisa que ela interpretou como agressivo da parte dele, e a mulher que está realmente precisando vai ficar esperando. E o pior pode acontecer, que todo mundo conhece o fim da história. Isso se chama diluição de proteção. Você amplia o guarda-chuva e, em vez de proteger melhor, faz com que os casos mais graves caiam pelo vazio. A lei fica ineficiente. E veja bem ainda que pode acontecer que vai ser o uso estratégico dessa lei para algumas mulheres. Vocês não precisam ser expert para saber que qualquer ferramenta jurídica pode ser usado como arma. E aí, com a Maria da Penha, pode ser aplicada em qualquer contexto sem vínculo, abre-se um flanco enorme para falsas denúncias. Imagine uma disputa trabalhista, uma funcionária que processa o patrão, por exemplo. Ela alega que ele olhou para ela torto ou que ele olhou para ela diferente em um dia e tal, que ele usou palavras machistas, misóginas para ela, e também aquela questão da misoginia que você já sabe muito bem, que essa lei também pode ser homologada. E como o patrão vai provar que não foi violência de gênero? É a palavra dela contra a dele. Quem vocês acham que vai mais sofrer mesmo que seja inocentado? Eu acho que vocês já sabem a resposta. E aqui no Brasil, um cenário muito real que pode acontecer com muita frequência depois que elas usarem, descobrir essa ferramenta como arma, é aquela briga de vizinhos, discussão por conta de música alta. O homem vai lá reclamar com a vizinha e ela se sente desrespeitada e chama a polícia. E falando que foi ameaçada, e pela nova regra isso vira caso de Maria da Penha. O homem vai responder a um processo penal pesadíssimo, enquanto se fosse uma briga de homem com homem, seria só uma contravenção leve. É justo? É proporcional? Não. E isso vai gerar aquela famosa desigualdade jurídica. Porque a mulher adulta tem uma super proteção do que um idoso, uma criança ou até mesmo um homem em situação de violência doméstica não tem? Se a lei é para proteger o gênero feminino em toda e qualquer hipótese, por que não criar leis equivalentes para outros grupos também vulneráveis? O questionamento é legítimo, né? Um questionamento de muitos e o meu é legítimo, porque você teria uma mulher sendo tratada com muito mais prestígio processual só pela condição de ser mulher, mesmo em brigas banais. Isso pode até ser considerado inconstitucional no futuro tão próximo. Veja bem o que eu vou falar. Isso pode ser considerado inconstitucional no futuro aí, por ferir o princípio da isonia, tratar os desiguais na medida de sua desigualdade. A verdade é que o homem médio, vendo essa insegurança, vai preferir não se envolver pra nada. No quesito de relacionamento, no quesito de ajuda, assim, entre aspas, no quesito de intervenção em qualquer situação que envolva uma mulher, ele não vai fazer nada, ele não vai se mover. A lei, ao invés de punir, ela vai separar. E quem vai perder, que todo mundo já sabe, o desenrolar dessa história, vai ser a mulher que está realmente precisando de ajuda, que está realmente precisando de um amparo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês concordam, discordam ou querem acrescentar alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários. E também eu quero saber de você. Você acha que essa nova ampliação da Lei Maria da Penha vai ter algum benefício real ou que vai mais ter efeitos colaterais a curto e longo prazo? Deixe também aqui a sua opinião. E se vocês gostam dos meus vídeos que eu sempre trago aqui, que é totalmente de graça, não te custa nada, porém tem algumas formas que sim, vocês podem me ajudar financeiramente a me dar um gás a mais, a me manter nessa plataforma, que está tudo aqui na descrição. O Apoia-se que você pode contribuir mensalmente, aqui no YouTube tem a opção de você deixar um valeu demais, que ajuda muito, vocês podem colocar junto com o tema de vídeo que eu vou dar mais prioridade. Se vocês também têm um tema de vídeo, deixe as suas sugestões nos comentários, mas com valeu demais, eu vou colocar com mais preferência. Como foi o vídeo de hoje, que foi sugerido pelo inscrito Vampire789Nem. E da forma grátis, curtindo o vídeo, comentando, hypando se você está no seu celular, que ajuda muito, e se inscrevendo no canal. Então, no mais é isso, eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.